Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Ó, o tema da nossa live é conflitos no mundo, né? Falar sobre o Irã contra Israel e também falar sobre as outras guerras que estão acontecendo, né? Tem guerra que é financeira, tem guerra que é militar, na verdade. Você já falou sobre isso no seu canal, Sérgio? Eu falo, às vezes eu falo, eu já levei lá essa semana mesmo, né, cara? Levamos o André Lache, né? Já conversei com o professor Roque bastante sobre isso também, já levei lá. Já levei o Oliver Stunkel também pra gente conversar. Van Gogh. Só gente bacana. Van Gogh, igualzinho. Então eu já levei essa galera toda, porque não tem como, né, cara? E assim, infelizmente, né? Guerra, logicamente, não é uma coisa boa, mas infelizmente o mundo é isso aí. Tem guerra, tem uma guerra fria também que acontece, né? Eu defendo, né? Quem sou eu pra defender alguma coisa, mas para quem não sabe, né, o mundo hoje ele tá dividido, tem duas grandes potências aí que dividem o mundo igual era antigamente, só que hoje é Estados Unidos e China. Tanto que eu e o professor Roque, a gente tem nós estamos até bolando fazer alguma coisa até mais profunda, porque tem o lance todo da geopolítica, que muitas dessas guerras que tem aí hoje acontecendo, elas são geopolítica, mas tem já uma guerra preparada para acontecer na astropolítica, que a gente fala. Que é quem dominar o espaço primeiro vai ter vantagens enormes. Não é à toa que o que a gente viu essa semana aí foi esse ataque de mais de 200 mísseis lá, partindo do Irã rumo a Israel, e são mísseis balísticos intercontinentais, os famosos ICBM, que nada mais é do que um foguete. A única diferença só é que ele não entra em órbita. Mas, para quem não sabe, numa dessas aí, no meio desses monte de míssil que o Irã joga, normalmente eles jogam um que chega vai para o espaço. Porque é meio que eles estão dando meio que um recado, entendeu? Eles jogam aquilo lá sabendo que boa parte daquilo lá vai ser destruído pelo sistema de defesa de Israel. Só que de vez em quando eles jogam um fora da atmosfera. Entendeu? Isso aí é meio que um recado. Fala assim, ó, nós temos a tecnologia para mandar fora da atmosfera. Qual que é a grande vantagem disso? Fora da atmosfera, eles conseguem fazer com que um ICBM viaje boa metade do planeta e caia, por exemplo, nos Estados Unidos da vida. Entendeu? Em lugares muito mais distantes. Certo. Ali no caso de Israel não precisa, né? Porque não é uma distância tão grande assim. Mas eles dão um recado. Então, no meio desse monte de míssil que eles disparam e tal, vai uns para dar um recado. Israel tem um sistema tão violento de defesa, tão violento, que eles conseguem abater mísseis fora da atmosfera. Isso, por que isso tem a ver com o que eu estava falando? Isso já é astropolítica. Porque você já está no espaço. Então, a guerra hoje, ela já está se desenhando para ir para um próximo nível, que é no espaço. Não sei o que o Charles pensa disso, mas... Porque é muito poder, cara. Desde sempre, o cara que domina o espaço, ele tem um poder muito grande, muito grande. Alguns meses atrás, a Rússia anunciou que ela falou assim, eu vou colocar uma bomba atômica no espaço. Eles têm capacidade de fazer isso. Tem. E uma bomba atômica explodindo no espaço, cara, é uma destruição gigantesca. E por quê? Até o pessoal entender. Todos os países que dominam a tecnologia espacial, hoje é Estados Unidos, Rússia, China, Índia, basicamente são esses, alguns da Europa também, mas os que dominam principalmente tanto a parte de fabricação de satélites como a parte de lançamento, todos eles lançam o que a gente chama de satélites secretos, que a gente não sabe o que é. Então a Rússia, por exemplo, ela manda uma série de satélites Cosmos, com K, Cosmos e um número. A gente não sabe o que é aquilo, a gente não sabe se é um satélite de vigilância, a gente não sabe se é um satélite de armamento. Os Estados Unidos tem um departamento chamado NRO, National Reconnaissance Office. Eles lançam satélites também que são, a gente chama de cargas secretas. A gente não sabe se eles estão mandando satélite para vigiar o inimigo ou satélite com armamentos que tem. A China tem também uma série de satélites. A China faz um negócio assim, mais interessante ainda. Ela lança no meio de uma grande quantidade de satélites de GPS e tal, ela coloca um secreto ali no meio. Entendi. Que a gente não sabe o que é também. Então, assim, essa guerra que a gente está vendo aqui, que basicamente é Rússia com Ucrânia, com as sanções, com o OTAN e tudo mais. Toda essa guerra, isso aí que está acontecendo no Oriente Médio e tal, essas coisas já estão se desenhando para ir para um próximo nível, que é no espaço. Sim, então, astropolítica. Isso é uma coisa. Astropolítica, que a gente chama. Tem um livro muito legal que chama Astropolíticas, e eu e o professor Roque, nós já falamos disso lá no Ciência Sem Fim, e eu quero levar ele de novo para a gente aprofundar mais.
porque é um negócio que pouca gente dá bola, mas é um negócio que vai acabar caminhando para isso aí, não tem como. Show de bola, show de bola. Já chegou também, já falou bastante lá no seu canal sobre o que tá acontecendo, né, Charlão? Já falei, cara, quero pegar e fatiar um pouco o que vocês estão falando. Primeiro de tudo, as pessoas acham que Israel tem um sistema que é só o domo de ferro, né? Acho que é uma coisa superficial ali, próximo. E são 3 sistemas de defesa. 3 sistemas de acordo com o tipo, né? De acordo com a altitude que vem os mísseis. É isso aí. Exatamente. E para quem tá achando que nesse último ataque do Irã caíram muitos mísseis em Israel, o custo de defesa é muito alto. Então não necessariamente vocês vão enxergar todos os mísseis sendo destruídos. Você tem uma inteligência ali, um computador, que vai olhar e falar, ó, aquele míssil ali, ele não vai atingir uma área habitada. Então não vale a pena você gastar $50 mil para derrubar. Então cuidado que às vezes vocês ficam vendo aí, né, alguns... Ah não, mas caíram 3 aqui, 5 ali. Até estavam falando essa semana que caíram... alguns mísseis abatendo 20 F-35 de Israel e que Israel estaria cortando os satélites, proibindo a imagem das bases aéreas israelenses, o que seria uma idiotice, porque não tem imagens israelenses das bases o tempo inteiro e satélites só agora você não pode ver nunca isso. E se realmente tivesse atingido F-35 ou qualquer outra coisa, já teriam imagens de celular e tudo mais hoje em dia. Então, parte da estratégia dos países é também uma desinformação. A famosa propaganda, né? Que a Rússia é imbatível. Da mesma forma que o Mossad é o melhor sistema secreto, sistema de grupo, né? Acho que a gente pode falar serviço secreto. A Rússia, desde a época da União Soviética, e antes disso, em desinformação, cara, não vai ter China, não vai ter ninguém. A Rússia é líder nisso. O Putin, inclusive, veio dessa escola. Então, a primeira coisa que você entender é que já tem 3 sistemas, um deles específico para uma região de cima. E eu acho que o domo de ferro, apesar de ser algo que funciona, é a primeira camada de coisas que ainda estão em desenvolvimento junto com os Estados Unidos e com outros países. Também é importante que vocês entendam que Israel não está sozinho. Ah, não, Israel está ali com os Estados Unidos, estão querendo atacar o Irã e tal. Não, a Jordânia destruiu vários mísseis. A Arábia Saudita está ajudando em Israel em parte. O Egito, a própria Turquia também não querem um Irã nuclear. Então o primeiro ponto aqui para a gente começar a discussão é que todos esses conflitos, tem mais de 50 conflitos hoje no mundo. Isso tudo é muito maior do que as pessoas estão pensando, que não, é ali a faixa de Gaza, Israel quer tomar o Oriente Médio inteiro, não é nem 1% do Oriente Médio, quer tomar o Oriente Médio inteiro e tal. Não tem nada a ver com isso. Os conflitos são muito maiores. Inclusive, se a gente for falar em teoria da conspiração, quem mais lucrou com essa guerra, com o atentado de 7 de outubro, foi a Rússia. Porque estava numa complicação ali na Ucrânia, todo mundo com o holofote ali, teve o problema no Oriente Médio. Cara, ninguém tá... Quer dizer, não é que ninguém esteja falando da Rússia e da Ucrânia, mas não tá mais na mesma temperatura. Porque quando o Putin invadiu a Ucrânia, o que estavam falando? Cara, o Zelensky vai ter que fugir para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a França, para algum lugar. Em uma semana o Putin vai estar ali dentro do parlamento sentado. 2 anos, já morreu gente pra cacete dos dois lados. Gastou dinheiro pra caramba. Gastou dinheiro pra caramba. Expôs talvez um negócio seja péssimo, uma fraqueza. Por quê? Se a Rússia não consegue invadir o seu vizinho, que é muito menor e muito mais fraco, mesmo com a ajuda da OTAN, ela vai invadir quem? Ela vai lutar contra quem? Então, essa guerra também, ela gerou uma certa complicação. A exceção dos canais que são muito pró-Rússia ou financiados, ou porque a gente começa a assistir em 5 minutos, você vê que o cara tá ali sempre defendendo, mesmo que é neutro, tá olhando e falando, porra, a Rússia não tem condições de vencer a Ucrânia, porque os outros países da OTAN entraram muito depois. Aquelas primeiras semanas ali, os ucranianos tiveram que se virar sozinhos, até que a coisa se debelasse. Teve até a frase do Zelensky, né? Eu não quero um avião, eu quero armas. Porque queriam tirar ele de lá, deixar ele seguro e tal. Na verdade, todo mundo pensou que a Rússia ia chegar ali em um mês, menos até, ia acabar com tudo, ia tomar igual o Charles falou, o cara ia sentar ali, pronto, mas não foi assim, né? Eles pegaram uma resistência muito grande. E aí fica sempre aquela questão que fica pairando no ar, que é a questão nuclear, né? Assim, se a Rússia quisesse, ela destruiria a Ucrânia rapidinho? Destruiria. Só que qual seria a consequência disso? Qual seria a consequência? A consequência disso seria um negócio terrível, mas
E fica nessa, né? Então ninguém vai lá e confronta o Putin também direto, que você não sabe o quanto que ele é, qual é o nível de loucura dele, entendeu? Então ninguém fica nessa, ele não fica naquela também, porque ele também não sabe o nível de loucura dos outros se ele fizer alguma coisa, e fica essa questão de tensão, que eu acho que é pior, até para vocês que manjam da parte econômica aí, toda essa instabilidade que se gera é muito pior do que qualquer outra coisa. Se jogasse uma bomba, pô, acabou ali, acabou aqui, fim de papo, dali o mundo iria se reconstruir a partir de um certo ponto. Agora fica neste clima de instabilidade que você não sabe o que é, o que não é. E um negocinho, só um parênteses, tava tendo conflito da Rússia e eu chamei o Marcílio para conversar lá no meu podcast, né, professor de geografia, ele é muito gente boa, vamos chamar ele aqui também. E o que aconteceu, cara? Eu conversei com ele na sexta-feira e eu perguntei assim para ele, cara, será que esse lance da Rússia tá atacando ali, criando essa instabilidade, isso não favorece um momento para os grupos terroristas atacarem outros lugares? Um dia depois é o 7 de outubro, cara. Aí ele abriu lá e viu o pessoal lá falando, caramba, vocês foram profético ontem e tal. Eu falei, tá doido, né? Quero isso aí pra mim. Mas pra mim, o pior de tudo, em todas as questões, sejam elas desde econômica, política e tudo mais, é o clima de instabilidade que se gera. Mas no caso do clima de instabilidade, também, se você for analisar, o Putin tá cada vez mais poderoso. E o Zelensky é a mesma coisa, tanto que ele tá no poder lá, não se pretende ter eleição, não se pretende ter troca de poder. Na Rússia não se pretende há 30 anos. Exatamente. Então, assim, pros dois, querendo ou não, pelo menos internamente, eles aumentaram o nível de poder deles. Mas isso que se fala é a mesma coisa que se fala do Netanyahu, né? Tipo, na verdade Israel tá atacando o Líbano. Eu vejo isso muito em algumas redes sociais de teoria da conspiração. Israel está atacando o Líbano porque o Netanyahu quer se manter no poder a qualquer custo. Cara, você ignora que no último ano o Hezbollah atacou 10 mil mísseis em Israel. Tipo, você ignora isso, né? Isso daí é uma coisa diferente.